investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Quem não é visto não é lembrado. É assim que Natália Soares, nossa entrevistada desta semana, se apresenta em seu perfil no LinkedIn, rede em que tem mais de 383 mil seguidores. Ela diz que a frase faz todo sentido, justamente porque sua missão é ajudar talentos a serem vistos pelas melhores empresas e atrair as melhores oportunidades. Natália é fundadora do Instituto NS Gestão de Carreiras e atua há 9 anos com mentoria e orientação profissional, já tendo capacitado mais de 4 mil profissionais para o mercado de trabalho e ajudado mais de 1.000 deles a conseguir um emprego. Ao todo, contabiliza mais de 6 mil horas de treinamentos e 400 mentorias realizadas. Ela é também idealizadora e criadora do programa do Emprego à Promoção, a primeira comunidade de desenvolvimento profissional online do Brasil, e do RH Integra, um portal de qualificação e treinamento para profissionais do RH. Com formação em áreas como gestão de pessoas, gestão de carreira, liderança e coaching, Natália deu dicas preciosas de como ganhar destaque no mercado de trabalho, como se comportar em uma entrevista de emprego, a importância de cultivar sua marca pessoal e o novo perfil de liderança que emergiu com a pandemia. Um dos seus mantras é a essencialidade de buscar equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ter tempo para estar com a família e desfrutar de tudo que o trabalho proporciona. Sobre como lidar com empresas e chefes tóxicos, ela é enfática. Nenhum CNPJ vale um AVC. Confira agora os principais trechos da entrevista. Eu trabalho desde muito cedo, né? Desde os 13 anos eu comecei a trabalhar. Como todo mundo, geralmente as mulheres começam a trabalhar como babá, ajudando outras pessoas, mas aos 16 anos eu fiz o meu primeiro estágio da prefeitura e comecei a trabalhar, né, em escolas, instituições. Então, desde cedo eu já nutri a paixão por ensinar. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, né? E naquele momento eu olhava para a recrutadora assim com um olhar de eu quero ser essa pessoa. A responsabilidade de poder ajudar alguém a conseguir um emprego, sim ou não, eu lembro na época tinha umas 30 pessoas na sala, e foi a partir daí, já aos 17 anos, que eu sabia que eu queria ser recrutadora. Logo de bate-pronto, eu não consegui trabalhar com recrutamento e seleção, devido aos desafios da vida. Na verdade, eu não tinha feito nenhuma faculdade, então eu só fui realizar esse sonho muitos anos depois. Eu consegui um emprego num hospital, eu trabalhava como auxiliar administrativo, eu lembro que eu tinha meus 23 anos, e o meu supervisor, ele me deu aquele pontapé inicial para fazer uma faculdade. Eu tinha muitas dificuldades, porque ninguém na minha família tem uma graduação. Eu fui a primeira pessoa da minha família a estudar, a concluir uma graduação, e foi com incentivo desse supervisor. Eu me formei na área de recursos humanos. No primeiro estágio, eu aprendi a essência do que era o setor de recursos humanos, porque eu trabalhava num setor muito humanizado. Eu tinha 3 gestoras que me ensinaram exatamente como deveria ser um RH, em todos os sentidos, principalmente no sentido do cuidado com o ser humano. E acho que foi 2013 ou 2014, eu me mudei de cidade, né? Eu casei, mudei de cidade, e nessa cidade estava se abrindo uma escola de ensino profissionalizante, e essa escola estava com um projeto de abrir uma agência de emprego. Eu consegui um emprego lá, então foi meu primeiro emprego dentro da área de RH, foi assim que eu me formei, e eu tive o desafio de iniciar uma agência de empregos do zero. Como era um projeto novo da franquia, não tinha um escopo. A gente ia ter que elaborar os processos, e a gente funcionava para toda a cidade, era uma cidade com 200 mil habitantes, onde a gente fazia toda a parceria com as empresas, gestão de vagas, processo seletivo, processo de orientação para os candidatos. Essa agência de emprego, ela deslanchou na cidade, não tinha outra, só tinha essa, dentro da cidade também. Com o tempo, eu fui convidada para uma outra universidade para abrir uma outra agência de empregos, e além do processo de recrutamento e seleção, que eu fiz mais de 2 mil processos, eu também trabalhei com a parte de orientação profissional. Em 2019, eu precisei voltar, né, para Belo Horizonte, para poder cuidar da minha família, da saúde da minha família, e foi aí que surgiu a minha empresa. Quem eu sou na fila do pão aqui em Belo Horizonte? Ninguém. Porque onde eu morava, eu era uma referência. Falava emprego, lembrava-se de Natália Soares.
Foi desde então que eu comecei a utilizar as redes sociais a meu favor, principalmente o LinkedIn. Então, foi bem no início ali de 2019. Eu havia pedido conta do emprego para aceitar a outra proposta da faculdade, e eu tive que voltar para Belo Horizonte, recusei a proposta da faculdade, mas o gestor da faculdade fez muita questão de me contratar, mesmo à distância. Então, todos os meses eu viajava e ficava uma semana nessa faculdade, e o outro tempo que eu tinha livre, o restante do mês, eu comecei a trabalhar para mim mesma. Então, eu comecei a trabalhar com as redes sociais, divulgar o meu trabalho como consultora, como mentora de carreira. E durante 9 meses que eu prestei esse serviço lá nessa faculdade, eu consegui estruturar a minha empresa nesse período de 9 meses. Hoje a gente tem como um instituto NS Gestão de Carreiras. A gente tem como foco 3 pilares, que é recolocação, transição de carreira e desenvolvimento ou performance profissional, para aquele profissional que tá legal onde está trabalhando, mas quer evoluir, quer uma promoção. Eu me orgulho muito de falar que a gente ajudou mais de 1.000 profissionais a conseguirem um emprego. E isso é muito significativo, porque foi em plena pandemia. A gente viveu um período muito difícil, mas que para o setor de empregabilidade, para o setor de carreira, né, eu tive um avanço muito bacana dos meus clientes em conseguirem essas oportunidades. Hoje em dia, eu não faço mais recrutamento e seleção. Por enquanto, eu dei uma pausa nesse serviço. Meu trabalho é especificamente treinar, orientar e mentorar pessoas. E hoje eu trabalho com 2 pontas. Eu trabalho com candidato e eu também tenho um programa de qualificação para profissionais de RH. Por quê? Eu consigo hoje fazer a ponte desses 2 canais, entender a necessidade do RH para ajudar o candidato, entender a necessidade do candidato também para ajudar e humanizar os processos de recursos humanos, que ficou muito engessado, né, com essa pandemia, com essa questão do distanciamento. Estava dando também uma olhada ali na tua apresentação, no teu sobre do LinkedIn, e você abre a sua apresentação com a frase: o que os profissionais devem fazer para desenvolver uma marca pessoal forte? Eu gosto dessa frase, é uma frase que eu carrego comigo, porque eu apliquei ela na minha vida e deu muito certo. Hoje o que eu ensino os meus alunos, os meus mentorados, é fazer o que eu fiz. Então eu comecei a trabalhar a minha marca como mentora de carreira e comecei a criar conteúdo, ajudar pessoas neste sentido, para que pessoas de todo mundo pudessem conhecer o meu trabalho. E isso deu muito certo. Então, hoje, o que eu ensino os meus alunos, os meus clientes, é justamente a trabalharem a sua marca. Como você quer que as pessoas te vejam? Como você quer que as pessoas te enxerguem? Quando a gente fala de marca pessoal, é o que as pessoas lembram da gente ou que elas falam da gente quando a gente não está naquele lugar. Ou quando surge um problema, uma demanda, será que é o seu nome que as pessoas lembram? Isso é construção de marca. E eu gosto muito de uma frase que fala assim, que o network é você ser interessado no outro para se tornar interessante e não interesseiro. É perto dessas pessoas que todo mundo quer estar perto. E quando você aplica esse conceito do network, que é você se interessar pelo outro, você agregar o outro, automaticamente você se torna visto. Automaticamente você se torna lembrado. Está preocupada em ajudar, em agregar o outro, em contribuir para a sociedade. É aquela pessoa que se faz vista nesse sentido, né? Sem interesses escusos por trás, mas por boa vontade, por ser a essência da pessoa. É isso que faz a pessoa ser vista para ser lembrada. E isso trabalha muito positivamente a marca pessoal de uma pessoa. E essas pessoas, esses profissionais, eles têm a tendência de ter um crescimento mais rápido na sua vida profissional, de conseguirem as melhores oportunidades, conseguirem os melhores empregos. E aqui eu não estou falando sobre aquela pessoa que é extrovertida. A pessoa introvertida, ela também consegue agregar muito para o outro. Porque não é sobre falar muito, mas é sobre falar o que interessa. Para quem interessa. Para quem precisa. Então, isso não tem a ver com personalidade, mas tem a ver com, eu falo, com valores mesmo de vida, né? Da gente agregar o outro, com a questão do propósito, de servir o outro. Esses são valores, por exemplo, que eu carrego na minha vida. E foi isso que eu determinei, né, ali nas redes sociais que eu iria fazer. O máximo que eu pudesse agregar para o outro, mas foi um trabalho contínuo, consistente, mas sempre preocupando em agregar, em responder todo mundo. Eu tenho uma rede com, se eu não me engano, 383 mil pessoas no momento,
Eu respondo todo mundo. Eu, pessoalmente, respondo todo mundo. Cada pessoa que tira o seu tempinho para ir lá escrever uma mensagem para mim, eu valorizo essa pessoa. Ela poderia simplesmente passar direto. Então, é sobre isso, é sobre a gente dar valor, sobre a gente reconhecer as pequenas coisas. E é isso que vai fazendo uma construção de marca autêntica. Se alguém me procura para fazer um orçamento, uma mentoria, eu faço questão de ligar para essa pessoa. Poderia mandar um e-mail, mandar orçamento, né, por PDF, então, mas eu faço questão de ligar, porque eu acredito que quando alguém procura um mentor, ela quer ter conexão com esse mentor. Então, o que eu quero para mim é o que eu faço pelos meus clientes, né? Ou seja, construir a marca pessoal passa muito por saber exercer a empatia. Exatamente, porque muito se fala de empatia hoje, mas pouco se pratica, né, Luiz? Então, quando a gente pratica esse princípio de fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizessem pela gente, dá tudo muito certo. E você acredita mesmo no emprego dos sonhos? E quando esse sonho se torna um pesadelo? Como e em que momento um profissional pode concluir que chegou a hora de buscar uma recolocação ou até mesmo fazer uma transição de carreira? O que é o emprego dos sonhos? É aquele emprego que te dá qualidade de vida, que te dá flexibilidade, que te valoriza. Ah, é um emprego perfeito? Não existe emprego perfeito. Em todas as empresas, em todos os empregos, teremos problemas, porque os problemas são típicos do dia a dia, né? Mas existem empresas hoje que prezam muito pela qualidade de vida do funcionário. Até porque essa geração nova que vem, a geração Y, é uma geração que não se importa com o financeiro, obviamente, mas não é prioridade. A prioridade é a qualidade de vida. Por isso existe uma troca, né, de funcionários muito grande. Ele tem que saber identificar os sinais. Como que ele está se sentindo para ir trabalhar? Será que todo domingo é uma tortura? Para ter que trabalhar segunda-feira? Será que o que era de alegria virou tristeza? A questão financeira também, está valendo a pena? Será que o tanto que essa pessoa está trabalhando está valendo a pena nas questões do dia a dia, para ela cuidar da sua saúde, cuidar da sua família? Porque todo esse contexto, o trabalho, ele não é o fim, ele é o meio que nos proporciona realizar outros sonhos. Quais são esses sonhos? Ter tempo para a família, dar um conforto para a família, viajar, ter uma casa, ter um carro. Então, o trabalho ele é o meio que nos permite ter essas coisas. Tem gente que trabalha tanto, ainda leva serviço para casa e não tem tempo para poder curtir com a família. Primeiro lugar na vida da gente tem que estar sempre a espiritualidade. Primeiro. Segundo, a nossa saúde. Terceiro, a nossa família. No quarto, tem que estar a questão financeira, porque a gente precisa da questão financeira para todas as outras coisas também. Em quinto lugar, tem que estar o trabalho. Essa ordem, ela não pode estar invertida. Às vezes, acontece ao longo da vida ela ficar invertida, né? A gente colocar o trabalho em primeiro lugar. Porque existem situações na vida que vai acontecer mesmo e a ordem vai inverter. Mas a gente tem que trabalhar para colocar cada coisa no seu lugar. Trabalhando, já está trabalhando, não está legal? Então, o que eu vou fazer agora para buscar uma nova oportunidade? E aí ele vai começar a trabalhar a sua marca pessoal, vai atualizar ali o seu currículo, vai utilizar o LinkedIn para começar a ser visto, ativar o network antigo, né, que às vezes estava ali parado, se movimentar para que novas oportunidades possam vir. E as empresas, elas percebem esse movimento. E quando elas sabem que o profissional é bom, elas também se movimentam para manter aquele profissional. Mas aí cabe ao profissional fazer esse gerenciamento da própria carreira. É interessante isso que você está colocando, porque nem sempre buscar uma recolocação ou fazer uma transição de carreira é o melhor ou é o único caminho, né? Bom, você falou aí da geração Y, né? Da questão desse equilíbrio, dessas 5 forças, né? Quais que são suas apostas para o futuro do mercado do trabalho? Você acha que as empresas vão continuar dando o mesmo valor para uma formação tradicional e para o diploma? Ou desenvolver habilidades emocionais se tornou tão ou mais importante do que acumular conhecimento? Com certeza, a gente sabe que as formações, elas são importantes. As formações acadêmicas, elas têm o seu valor, sim, ainda sim, para o mercado de trabalho, tá? Mas nada substitui as competências comportamentais. Até uns 15 anos atrás, as empresas, as pessoas eram muito valorizadas pelas questões técnicas, pela faculdade, pelo nome da faculdade, né? Isso ainda contava muito. Hoje, já não é prioridade. Inclusive, é por isso que hoje existe a entrevista por competências. O que é isso? O candidato, né, o recrutador recebe o currículo e fala, poxa vida, essa pessoa aqui
é o cara, ou é a cara, né? Tem um currículo perfeito, técnico, maravilhoso. E aí convida para a entrevista. Na entrevista, o recrutador ele vai analisar todas as características comportamentais. O candidato ele precisa contar histórias, dar exemplos, falar situações. E muitas vezes aquilo que estava no currículo cai por terra na hora da entrevista. Porque o candidato ele não sabe comprovar através da sua fala, através da sua comunicação, como que ele colocava aquelas informações na prática do dia a dia. Tem coisas que são prática mesmo, né, Luiz? Parte técnica, você vai aplicando, e você vai aperfeiçoando e aprende. Agora, caráter, comportamento, não se ensina, isso vem com a pessoa. Então, as empresas entenderam que a gente não muda característica comportamental de uma pessoa. É todo um contexto para se construir essas características de personalidade de uma pessoa. Então, a gente não muda isso. Não existe perfil ruim. Existe perfil que é adequado para determinada área, para determinada atividade ou não. Por exemplo, vou falar aqui uma área de TI. Geralmente, a área de TI é uma área que as pessoas elas têm um perfil mais analítico, né? Elas são mais quietas, elas gostam de ficar mais ali no cantinho delas, são pessoas que são muito mais atentas a detalhes, a números, matemática. E já tem outra área, por exemplo, a comercial, que o profissional ele precisa ser mais expansivo, mais comunicador, mais para frente, né? Para chegar, para poder falar e para ter autonomia de certas coisas. Então, o profissional, o que ele precisa? Eu, inclusive, acabei de escrever um post lá no LinkedIn falando sobre isso, sobre o aprendizado contínuo. Sempre buscar melhoria. Melhoria de quê? Da parte técnica. Sim, se você puder fazer um curso, uma atualização, é importante, sim, porque o mercado está mudando constantemente, mas focar nas competências comportamentais, nas famosas soft skills, trabalhar essas competências no seu desenvolvimento. Eu criei um programa, Luiz, que se chama do Emprego à Promoção. Esse programa aqui no Brasil é pioneiro, não existe outro programa de mentoria como o programa que eu tenho, que eu construí, junto com os meus alunos, foi construído por eles, atendendo a demanda deles, onde dentro dessa mentoria eu trabalho esse desenvolvimento de competências de diversas formas. Então, a gente tem todo mês um treinamento de soft skills com especialistas da área. Eu trago um especialista, ele vem e aplica um treinamento sobre comunicação, inteligência emocional, gestão de conflitos. A gente tem dentro do nosso portal cursos também para desenvolver a parte técnica, como curso de SAP, Excel, Power BI, outros cursos, inglês para entrevista. E a gente também tem mentorias semanais em grupo, onde a gente vai trabalhando o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento também das competências, tirando dúvidas, desenvolvendo esse profissional para que ele consiga, por exemplo, galgar uma promoção, galgar um reconhecimento, um aumento de salário, né, para quem já conseguiu o emprego. Então, esse desenvolvimento, ele precisa ser constante na carreira, diário, não pode parar. O profissional que para, ele fica para trás, porque o mercado não quer profissionais que ficam na zona de conforto. Uma questão que, quando a gente pensa em desenvolvimento comportamental, a gente pensa muito nos liderados, né? E nem sempre a gente pensa na liderança, né? E, assim, a gente viu com a pandemia, né, trouxe o desafio às empresas de criarem novos modelos de liderança que pudessem lidar, principalmente com essa nova realidade do trabalho à distância, do home office, né? Agora que a pandemia deu um alívio, há uma movimentação por parte das organizações em querer forçar a volta do trabalho presencial, ou pelo menos híbrido, e muitos profissionais estão se mostrando resistentes a retornar para esse velho modelo. O que faz? Que perfil de líder emergiu com a pandemia? Hoje, cada vez mais, as empresas entenderam que a liderança ela pode desenvolver um profissional, extrair o que aquele profissional tem de melhor, quanto também uma liderança tóxica e ruim, ela pode minar toda uma equipe, e a empresa acaba perdendo excelentes colaboradores por causa de uma pessoa, por causa de um profissional. Hoje, o gestor, o líder, ele precisa cada vez mais atuar pelo exemplo. As pessoas não seguem mais quem manda, eles seguem quem faz. E uma das formas de se reter talentos nas empresas está sendo a liderança. Trabalhar o desenvolvimento desses líderes, para que eles escutem os seus colaboradores, para que eles deem feedbacks humanizados para os seus colaboradores, feedbacks que vai agregar para o profissional
para ele entender o que ele precisa de fato melhorar e como ele pode fazer isso. Não é só sobre apontar o erro, mas dar um direcionamento sobre como aquele profissional pode evoluir, pode se desenvolver. E as empresas que não trabalham esse desenvolvimento dos líderes têm perdido os profissionais. Que as pessoas hoje não necessariamente querem mais trabalhar dentro daquele modelo industrial de 40 horas por semana para uma única empresa. 100% presencial. E às vezes até querem trabalhar para vários projetos, não querem trabalhar mais para uma única empresa, né? Elas querem colocar o conhecimento dela à disposição de N projetos, não mais necessariamente focado num único projeto, numa única empresa. Como é que os líderes lidam agora com essa retomada? A gente teve o caso aí do Elon Musk, né, que ficou... deu muito burburinho, né, dele querendo forçar a volta do presencial. Como é que os líderes agora passam a lidar com essa realidade? E a dificuldade também, principalmente de treinar profissionais à distância, quando são profissionais ainda em início de carreira, né? Isso eu senti essa dificuldade na minha própria agência, às vezes. Sempre trabalhei com talentos mais júniores, né, e sempre ajudei a formar, e senti essa dificuldade de treinar as pessoas mais novatas que estão chegando no mercado à distância. Como é que foi moldado, surgiu um novo líder da pandemia? Os líderes, as empresas, elas tiveram que trabalhar muito essa questão de, mesmo à distância, conseguir se aproximar. E, para isso, precisou-se trabalhar muito competências como a questão da empatia, como a questão da reciprocidade, como a questão da paciência também, porque nem todo mundo tem o mesmo time, né? Principalmente quando se fala de tecnologia, muitas pessoas têm dificuldade. Então, esse novo líder, ele precisou trabalhar muito e desenvolver muitas competências comportamentais para que ele conseguisse unir a sua equipe mesmo à distância. Então, eles tiveram que inovar, trazer novos jeitos de fazer reunião, trazer novos jeitos de manter a equipe unida mesmo à distância. Isso não foi fácil. Muitas pessoas, inclusive muitos líderes, eles tinham uma determinada dificuldade aí com as tecnologias de uma maneira geral, inclusive com videoconferência. Então, você ia fazer uma reunião, todo mundo com o vídeo desligado, né? Só uma pessoa ali falando com o vídeo ligado. Então, tudo isso precisou ser muito trabalhado. Com relação à questão do home office, funcionou durante 2 anos e meio. E, de repente, não funciona mais. Antes da pandemia, existia aquele preconceito de que se a pessoa estivesse em casa, ela não ia trabalhar, ela ia morcegar, né? A palavra bem conhecida. A pessoa ia ficar à toa, não ia trabalhar. Mas, durante a pandemia, isso foi obrigatório para muitas empresas e percebeu-se que, sim, o funcionário rendia mais. Por quê? Porque ele não precisava ficar naquelas 2, 3 horas pegando um ônibus, um trem lotado, de trânsito. Então, todo aquele cansaço do trajeto do colaborador até a empresa acabou. O funcionário conseguia dormir mais porque estava em casa, então descansava um pouco mais, conseguiu ter qualidade de vida com a família, em ficar com os filhos, e tudo isso gerou qualidade de vida para muitas pessoas. E essas pessoas entregaram resultados durante a pandemia. As empresas, muitas delas não pararam, inclusive muitas empresas cresceram durante a pandemia. Algumas áreas é importante, sim, que tenham um trabalho mais presencial do que online, algumas atividades, mas as empresas eu vejo que elas estão nesse movimento de flexibilidade. Não é que tem que ser bom só para a empresa, tem que ser bom para o colaborador também. Muita gente relaciona esse termo, quiet quitting, a fazer corpo mole, se dedicar somente às tarefas indispensáveis para equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. O que você acha desse movimento? Os profissionais que tomam essa postura de querer cuidar da vida pessoal e equilibrar e fazer somente o necessário, vamos dizer assim, esses profissionais não correm o risco de perder oportunidades de crescimento profissional? Não, porque todo mundo está em busca da qualidade, é preciso ter o equilíbrio. Já não existe mais aquela opção de você ficar morrendo por um emprego, morrendo por uma empresa. Quando a gente fala de dar... as empresas têm aquele conceito de que você tem que vestir a camisa da empresa, certo? É um conceito bacana, todo gestor, todo dono de empresa, que é um funcionário que deu o seu melhor. Quando a gente veste a camisa da empresa, a gente tem que entender que nós, quanto profissionais, eu, quanto candidato, eu tenho que estar com a minha camisa por baixo da empresa. Por quê? Se a empresa me pedir a camisa de volta, será que eu vou conseguir me virar?
Então, buscar essa qualidade, né, essa qualidade de vida no trabalho, não é um erro. E as empresas, elas têm que entender que o colaborador é uma pessoa, não é um robô. Então, o profissional ele precisa mesmo tomar cuidado com essa questão e priorizar, sim, a sua qualidade de vida. Tem que priorizar, porque imagina os problemas de saúde que isso podem ocasionar, problemas de família, a curto, médio e longo prazo são muito grandes e não vale a pena. Eu gosto muito da frase que fala assim que nenhum CNPJ vale um AVC. Você falou do lado do profissional, né? Mas tem o lado da empresa. Quer dizer, a empresa precisa ter uma mudança de postura, uma mudança de cultura organizacional. Nessa questão, né, você mencionou aí, você falou palavras como burnout, cultura tóxica, né? Uhum. E essa nova geração, ela já não aceita mais trabalhar sem ter um propósito, né? Como é que as empresas lidam com essa nova geração e com essa realidade? Como é que se faz essa mudança de cultura? Primeiro, isso tem que vir de cima. A gestão, a diretoria, né, os CEOs, os donos da empresa, eles precisam entender esse cenário. Tem que vir de cima, porque não adianta nem o líder ou o gestor abaixo querer implantar uma coisa se a cabeça não concorda, né? Então, primeiro, os donos das empresas, eles precisam muito trabalhar essa mentalidade e entender que se a empresa não fornece para o colaborador essa possibilidade de qualidade de vida dentro do trabalho e fora dele, vai perder talentos e isso para a empresa é prejuízo. Então, o que o RH ele faz muito? O RH tem uma métrica, né, que a gente tem, é o turnover, onde a gente faz a análise de profissionais que são contratados e que saem antes do período de 6 meses. Se a empresa tem um turnover muito alto, isso é um problema. Aí tem que se verificar de onde está acontecendo esse problema. Será que é um problema no processo seletivo, que não está contratando profissionais adequados? Será que é um problema da empresa, que pregou uma coisa no dia a dia, o funcionário viu que não era aquilo, que saiu, pediu conta? Será que a empresa que está demitindo muito ou o funcionário que está pedindo conta muito? Por quê? Então, existe uma investigação que é feita por parte, né, do Recursos Humanos para entender essa movimentação. E essas informações, elas são passadas para a gestão. E aí cabe à gestão e ao RH trabalharem um plano de ação para mudar esse cenário. Só que muitas vezes, o que eu vejo hoje liderando profissionais de RH? O RH ele tem muitas ideias, inclusive inovadoras. Muitas dessas coisas não tem custo, não tem custo para a empresa. Mas o gestor, a diretoria, precisa abrir mão de, às vezes, coisas poucas. E eles não estão querendo. Eles querem manter a cultura antiga. E isso faz a empresa perder funcionários. Muitas vezes quem leva a culpa é o RH. Mas as empresas, os profissionais de uma maneira geral, precisam entender, né, qual que é o papel do recurso humanos. O recurso humanos ele traz processos, mas todos os processos eles têm que ser aprovados pela gestão da empresa, pela diretoria da empresa. E nem todas as ideias são aceitas. Ou seja, ao mesmo tempo que o profissional precisa trabalhar a sua marca pessoal, as empresas também precisam trabalhar a sua marca empregadora. Até porque contratar bons talentos é bastante difícil, né? Contratar bons e reter bons talentos é muito difícil. E só dentro dessa questão de qualidade de vida, eu tenho um cliente meu que implementou, teve a coragem, eu acho que tem que ser essa palavra, de implementar a semana de 4 dias. E a repercussão para a marca empregadora que esse meu cliente teve é uma agência chamada Nova House, Nova H-A-U-S. Ele apareceu até na Globo, assim, o retorno de mídia foi uma coisa absurda, né? E o que ele relata é que ele não só não teve queda de produtividade, como ele teve aumento de produtividade, de entrega, porque o nível de felicidade dos colaboradores cresceu. E o dia off, o dia de que eles não trabalhavam, é a quarta-feira, bem no meio da semana. Ai, né? que maravilha. Então é como se você tivesse um rápido final de semana no meio da semana. Quando eu postei sobre isso e contei essa história para a minha equipe, rapidamente a minha equipe pediu para eu fazer o mesmo, eu não consegui ainda implementar. Eu acho que dentro de uma empresa minha, como a de serviço, de comunicação, eu acho que tem áreas que são mais complexos, né, de você estruturar, mas mesmo antes da pandemia eu já tinha um dia de home office para todo mundo, e hoje em dia eu fechei escritório, todo mundo 100% home office, mas a semana de 4 dias eu acho que você precisa estabelecer um modus operandi que permita que aquilo não prejudique o andamento
da operação. E eu achei muito corajoso da parte dele e valeu a experiência, e ele está seguindo com a experiência da semana de 4 dias. E hoje eu li também que tem um movimento que é o do Short Friday, que é a sexta-feira mais curta, né? Então, por onde você trabalha ali a parte da manhã e a parte da tarde está liberada. Então, as empresas estão realmente se preocupando em trazer esse tipo de, vamos botar entre aspas, benefício, né, para os colaboradores, Sim. que não é um benefício para os colaboradores, mas que acaba se transformando, retornando como um benefício para a própria corporação. Quais são as suas principais dicas do que um candidato, uma candidata deve fazer e não deve fazer em uma entrevista de emprego? Para trabalhar sua empregabilidade, o que esse candidato precisa fazer? Primeiro, né, buscar se atualizar. Como que está dentro da sua área? Você fez cursos nesse período de pandemia, se atualizou, muita coisa mudou. Então, tem muitos sites com cursos gratuitos que a pessoa consegue fazer, FGV, Bradesco, tem muita pesquisa, gente, no Google. Sites de cursos gratuitos, tá? Pesquisa lá que você vai encontrar muitos cursos para se qualificar dentro da sua área. Se atualizou, aí você vai refazer o seu currículo, atualizar o seu currículo para você poder enviar, personalizar seu LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, não é site de emprego, eu gosto de deixar isso bem claro, que as pessoas acham que é, mas o LinkedIn você tem a oportunidade de ser visto profissionalmente através da criação de conteúdo, do network, da interação, e também você tem esse bônus, que é poder encontrar vagas de emprego lá. Então, se você tem um currículo atualizado, você consegue se candidatar pelo LinkedIn. Né? É sempre bom a gente perguntar, olha, estou disponível para o mercado, se você souber de alguma coisa, pode me falar. Chegou na entrevista de emprego, primeiro, eu sempre falo que a descrição da vaga é ouro em pó. É ouro em letras, né? Na descrição da vaga, tem todas as informações que a empresa precisa. Eu sempre falo que a empresa, quando vai contratar um profissional, está fazendo um investimento. É um investimento alto. Um colaborador custa muito mais do que o salário dele. Então, para ele investir em você, ele tem que entender que você vai resolver os problemas da empresa, os problemas do cargo, né? Então, na descrição da vaga, tem todos os problemas que você, quanto profissional daquela área, vai resolver no seu dia a dia. Na entrevista de emprego, nada mais é do que você mostrar para o recrutador ou para o gestor como que você, já nas suas experiências anteriores, resolveu problemas similares ou resolveu os mesmos problemas. Então, é contar história. Entrevista de emprego é contar história. Então, você vai contar como que naquela vez X você resolveu o problema Y, como que você trouxe melhorias pelas empresas que você passou? Você implantou alguma coisa? Traz números, traz dados, fatos concretos. Por quê? Assim o recrutador ele vai conseguir entender, por A mais B, primeiro, comprovação das suas competências na prática, e segundo, essa pessoa realmente preenche os requisitos que eu estou buscando. Então, beleza, eu vou aprovar ela. E aí vem na parte do gestor, que geralmente é uma segunda entrevista, que é onde você tem que comprovar suas competências técnicas, ou seja, conhecimentos da área, conhecimentos mais específicos. Novamente, você vai contar histórias também, só que dessa vez usando mais palavras técnicas, demonstrando mais conhecimentos específicos da área, que talvez o RH ele não vai entender, né? Porque o RH não é formado na área que você provavelmente atua. Então, com o RH você traz mais as informações práticas do dia a dia, e com o gestor você traz mais as partes de conhecimento técnico, demonstrando esse conhecimento aplicado à prática ali do dia a dia das atividades. Talvez a gente não tinha antes. E o que não fazer? O que não fazer? O que não fazer numa entrevista de emprego? Mentir. Eu gosto de falar da mentira, porque, segundo a Robert Half, a mentira é a primeira coisa que elimina o candidato, tá? Então, não tentem, gente, passar a perna no recrutador. O recrutador está cansado de fazer entrevista. Ele está acostumado a fazer entrevista com milhares de pessoas todos os dias. Ele sente a mentira no cheiro, tá? No ar, assim, o recrutador pesca a mentira. Então, não tentem mentir. Treinem, né? Treinem. E o que não fazer além da mentira? Vá vestido adequadamente. Tome muito cuidado com a questão da apresentação pessoal, mesmo se for por videoconferência. É um erro que as pessoas cometem, às vezes, se arrumar só daqui para cima. Tá? Outro erro é a pessoa dar respostas, ser monossilábica. Se você não conta uma história, não tem como, tá? Outra coisa,
ser objetivo, um erro muito grande, a pessoa ficar tentando encher linguiça, ou seja, ficar tentando, a pessoa não sabe o que responder e fica inventando coisa que não tem que ser. A sua resposta, ela precisa ser objetiva, mas ela precisa responder à pergunta. Então, se você não entendeu, pergunte novamente ao recrutador, pode pedir o exemplo, e aí você responde. Não fique no meio da pergunta do recrutador já pensando que você vai responder, porque você perde a pergunta. Aí depois você fica assim, o que você perguntou mesmo? Isso é ruim, tá? Porque isso fala muito sobre você quanto profissional no dia a dia. Será que eu tenho paciência para escutar as pessoas falando? Será que eu interrompo elas? Como será que eu ajo na minha comunicação? Então, esses são erros graves que o candidato não deve cometer. E não ser negativo na entrevista. É um dos maiores erros também. Ai, sabe, eu nunca pensei nisso. Ai, difícil isso aí, né? Então, eu já fiz isso várias vezes antes, mas agora... Então, essas frases não se deve falar numa entrevista de emprego. Entrevista de emprego é um momento precioso demais para você gastar, falando de empresa e de chefe. O foco da entrevista sempre tem que ser você e como você resolveu algum problema, ou como você lidou com uma situação, ou como você aprendeu com alguma situação. O foco nunca pode ser o chefe ruim, a empresa tóxica, nada. Ou você já teve um conflito com sua liderança? Essa é uma pergunta que a gente fala que é pergunta pegadinha para alguns cargos. Alguns recrutadores fazem esse tipo de pergunta. E como que o recrutador, o candidato, né, ele pode se sair dessa sem ficar constrangido e sem falar mal do gestor anterior? Olha, já aconteceu uma vez onde eu apresentei uma ideia para o meu gestor, ele não concordou com a ideia, né? No início a gente teve um pouco de conflito para que ele aceitasse, mas eu peguei provas, fatos, dados, mostrei para ele uma planilha, redesenhei o processo para que ele pudesse entender melhor. Mais à frente, eu trouxe uma outra visão, perguntei o que ele achava, tive uma conversa com ele, e aí, no final das contas, a gente conseguiu resolver e colocar aquele planejamento, aquele projeto em prática. Então, o foco não é o problema, o foco nunca pode ser o problema. O foco tem que ser sempre a solução do problema. Quando o candidato ele foca em apresentar como ele solucionou aquele problema, o problema fica pequeno. Então, a forma como a gente comunica as coisas é que faz muita diferença. Muito legal, Natália. Muitíssimo obrigado pelas suas dicas preciosas. Parabéns pela tua trajetória, pela tua visão. E tenho certeza que vai contribuir muito aí com a nossa audiência nesses tempos tão difíceis aí de buscar trabalho, de buscar novas oportunidades. Essa demanda que existe hoje é muito importante de você ter um aprendizado contínuo, né, de buscar uma formação e principalmente de desenvolver suas habilidades emocionais, que hoje entraram muito na pauta dos recrutadores, né? Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada a você, obrigada pelo convite, viu, Luiz? Foi um prazer participar. Investimento anjo.